Ministro do Supremo Tribunal Federal envolvido num escândalo seríssimo. Denúncia gravíssima sobre o ministro do Supremo Tribunal envolvendo o governo Lula. E agora vocês vão saber aqui o que está para acontecer, pessoal. Olha só que bomba que temos para trazer. Ministro do Supremo, vazamento de áudio de gravação ali dos seus assessores e provas mostrando realmente um crime, um verdadeiro crime. Nós vamos mostrar tudo isso aqui, o que pode atrapalhar fortemente as pretensões de Lula para 2026. A casa caiu, pessoal, e a verdade apareceu finalmente. Nós vamos mostrar isso aqui agora. O pessoal ali da Ancapsio, o Peter vai mostrar que inclusive você deve se inscrever no canal Ancapsio, que tem um conteúdo surpreendente, muito interessante. Veja essa matéria agora e voltamos logo em seguida, mas antes, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para você ver outras matérias como essa. Ministro do Supremo envolvido em escândalo e pode comprometer a candidatura de Lula para 2026. Veja aí, voltamos em seguida. Esse é o Ancapsio e nós vamos falar agora do caos que está a política no Maranhão. Tá? Foram divulgadas ontem 2 mensagens de áudio mostrando as negociatas do Flávio Dino com o pessoal, com o atual governador, que é o Carlos Brandão, né? Olha que, cara, que baixaria, meu amigo. A gente sempre soube que teve muita influência, né? Que o STF é um tribunal político e coisa e tal, sempre teve muita política ligada no STF. Mas nesse nível de troca-troca direto com o governador, cara, é uma bomba a mensagem, né? E isso bota o Flávio Dino numa posição muito ruim, né? Tudo bem que ele tá lá no STF, tá tranquilaço e coisa e tal, mas mostra que a coisa que é corrupção pura no final das contas, né? Ele está usando o cargo dele no STF para intervir na política do Maranhão. E pior, essa briga toda está jogando para baixo o PT e o PCdoB lá no Maranhão. Vamos entender esse caso aqui. Pois bem, o Cláudio Drantas traz para a gente aqui a notícia da crise no Maranhão. A gente já falou sobre isso outro dia. Eu falei para vocês que o Flávio Dino estava pensando em sair do STF, voltar para a política e coisa e tal. Eu acho que ele vai acabar fazendo isso mesmo, porque a política é muito mais dinâmica. A política no STF não é tão saborosa quanto a política na política mesmo, no executivo, né? Enfim, e quando o Flávio Dino saiu lá do Maranhão, ele deixou o Carlos Brandão, que era o vice-governador dele na época, era do mesmo partido. O Flávio Dino ele era do PCdoB, mas depois ele foi para o PSB, né? E o Carlos Brandão era do PSB também. Só que aí o Carlos Brandão começou a brigar com o Flávio Dino, né? E aí a pressão do Flávio Dino sobre o PT e sobre o PSB foi muito grande, o pessoal abandonou o governador do Maranhão lá. Então o governador do Maranhão está meio isolado nessa história toda. Aí agora, né, a gente não sabe quem divulgou, a divulgação foi feita por um partido da oposição lá no Maranhão, mas fala uma conversa supostamente entre associados, aqui ó, entre os deputados Rubem Pereira Júnior e Márcio Gerri do PCdoB, que são ligados ao Flávio Dino, uma conversa que supostamente seria negociação com o Flávio Dino sobre esse caso, essa briga com o Carlos Brandão, né? Então aqui, ó, nos últimos dias o Maranhão mergulhou numa crise política após a divulgação de áudios de aliados do Flávio Dino que tratam de um suposto acordo entre ele e o sucessor, o Carlos Brandão, com quem mantém rompimento político, né? Segundo os aliados, o ministro do STF teria exigido que seu grupo político assumisse uma prefeitura, a prefeitura de Colinas, no Maranhão. Colinas fica aqui no Maranhão, tá? Numa cidade do interior do Maranhão, né? Ele teria feito um acordo que essa prefeitura seria entregue para o grupo dele, né? Não sei como que seria entregue, né? Será que sair da eleição 2024? Não faz sentido, né? Ou será o prefeito renunciar para assumir o vice? Não sei como é que é a negociação aqui, ó. Aqui, ó, na gravação que envolve o petista Júnior, o parlamentar aparece falando no Viva Voz durante um telefonema gravado em vídeo. Ele menciona a necessidade de cumprir o acordo de Colinas e tratar bem quem votou no governador nas últimas eleições, né? Na ligação exposta, Flávio Júnior se refere a Flávio Dino como ele. Ele disse: Júnior, se a gente conseguir avançar nessas 2 pautas, zera tudo. Eu libero o TCE. A gente faz de conta que nunca se desentendeu em nada na vida. Zero o jogo todo de novo. Caramba, meu, olha só, isso aqui é o Flávio Dino falando que não, que tem que liberar a cidade de Colinas e não sei o que lá, e tratar bem quem votou no governador. Eu imagino que ele está querendo dizer alguma pessoa que deu dinheiro para ajudar o governador, né, para ajudar na eleição, né, tratar bem, deve ser fazer alguma coisa que essa pessoa está querendo, e entregar a prefeitura de Colinas, e a gente faz de conta que nunca se desentendeu, que nunca teve problema. Cara, olha, tudo bem, isso aqui não é o Flávio Dino falando, é o cara do PT falando o que o Flávio Dino disse.
Mas ainda assim é uma coisa absurda, né? Uma coisa que mostra um distrato completo, um descaso completo com a justiça, com o direito de fato, né? Ou seja, eles estavam vendo isso como política simples. O Flávio Dino é um político do Maranhão no STF, a verdade é essa, né? Lembra, como é que começou essa história? Depois que o Flávio Dino foi eleito senador em 2022, assumiu o vice dele, o Carlos Brandão, que se reelegeu em 2022 e continua governador. No início, os dois estavam tudo super juntos e coisa e tal, mas aí, como acontece muito, é muito comum esse tipo de coisa, começaram a ter desentendimentos entre os grupos políticos, né? Porque o Flávio Dino entendia que ele continuava governador do Maranhão, e o Carlos Brandão entendeu, não, pô, eu ganhei a eleição, agora o governo é meu, não tem que obedecer mais o Flávio Dino, né? Ainda mais quando o Flávio Dino foi pro STF, pô, não tá nem no executivo mais, como é que pode, né? Só que aí o pessoal que era mais ligado ao Flávio Dino do que o Carlos Brandão se ressentiu, né? Em determinado momento, o Carlos Brandão indicou pessoas para o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, né? O Tribunal de Contas do Estado é um emprego ótimo, cara, um emprego excelente, é um emprego vitalício, que você vira juiz do TCE e o resto da vida você vai poder fazer nada e ganhar dinheiro, né? Tipicamente o pessoal indica esposa, primo e amigo, não sei o que lá. Recentemente teve o caso do Camilo Santana, que indicou a mulher dele para o TCE, né? O que é um absurdo esse tipo de coisa. Enfim, mas de qualquer forma é uma indicação política, né? E daí o Carlos Brandão indicou uma pessoa para o TCE e o Flávio Dino segurou, que suspendeu o processo de análise de indicado de vaga no Tribunal de Contas da União. Com base em quê? As indicações do Camilo Santana eram muito piores ali no Ceará e ninguém parou ela, ninguém bloqueou ela. Mas a do cara que, como era contrário ao interesse do Flávio Dino, o Flávio Dino bloqueou isso no STF. Caramba, bicho, que vergonha, bicho. Flávio Dino. Mas é o que virou o STF, né? Virou política pura, virou. Esquece juiz, esquece direito, esquece lei, o que importa só é o poder político, né? Aqui, ó. Aí o Dino ainda mandou investigar suposto esquema de compra de vagas na indicação de conselheiros do TCE para atender, né, para brigar com o Carlos Brandão, que, de novo, era amigo dele, mas eles brigaram agora, né? E aí, essa briga já está acontecendo há um tempão e coisa e tal, mas a coisa degringolou agora depois que eles divulgaram um áudio falando na tribuna de conversas gravadas de deputados do Maranhão, né? Então, o deputado estadual, o Iglesio Moisés, do PSB, o PSB brigou depois com o Carlos Brandão. Então, o Carlos Brandão era do PSB, ele agora não tem partido mais, o PSB saiu do governo, né? E esse deputado aqui mostrou na Assembleia áudios atribuídos aos deputados federais, o Márcio Gerri e o Rubens Pereira Júnior, do PT, além de relatos envolvendo o Flávio Dino, do STF, né? São duas coisas: cumprir o acordo de Colinas e tratar bem quem votou bem no governador, né? Rodrigo Lago, Carlos Lula e Flávio Dino disse: Júlio, se a gente conseguir avançar nessas duas coisas, zera tudo. A gente consegue avançar no TCE e finge que nunca nos desentendemos, né? Ou seja, esse daí é o acordo, no final das contas, que o Flávio Dino está querendo fazer com o Carlos Brandão lá no Estado, né? Para terem divulgado isso daí, é porque a coisa já degringolou completamente. Já está tudo degringolado, né? Aqui, ó. Outro áudio citado por Iglesio é atribuído ao ex-secretário estadual, o Diego Galdino, que menciona uma conversa direta com o Flávio Dino em um suposto acordo político de Colinas. Eu conversei com o Flávio semana passada. Aí ele conversou pessoalmente comigo e disse com essas palavras que eu vou te dizer aqui: Galdino, conversa com o Felipe, conversa com o Brandão, que eu só quero conversar sobre Colinas. Eu só faço questão de Colinas. Deixa pra lá Barreirinhas, deixa pra lá outras coisas. Se eles fizerem um gesto pra mim, que vai estar comigo sobre Colinas, para não ter confusão, só queria que me mantivessem um acordo de Colinas. Eu abro mão de Barreirinhas. Barreirinhas é essa outra cidade no Maranhão aqui, né? Então, ou seja, cara, isso é política da mais rasteira. De acordo com o Iglesio, os áudios e mensagens indicam uma trama político-jurídica voltada para pressionar o governador Carlos Brandão a redefinir espaços de poder no executivo estadual. O deputado exibiu ainda prints de mensagens atribuídas a um desembargador federal que, segundo ele, teriam orientações para que o governador adotasse gestos políticos a fim de conter danos e evitar o avanço de investigações. Que investigações? Essas investigações aqui que o Flávio Dino mandou a PF fazer para investigar esse caso lá no Maranhão, né? Ou seja, a briga está aberta, né? Brandão precisa baixar a bola e segurar a arrogância burra dos irmãos. Há alguns inquéritos para estourar e isso vai jogar ele na lama. Ou ele parte para contenção de danos ou ele não chega em abril.
afastar o irmão do governo, entregar secretarias ao PT, anunciar que é candidato a senador e que o Felipe Camarão vai assumir a ampla coalizão e retirar parentes do governo. Ou seja, o que eu estou querendo fazer aqui, né? O Carlos Brandão tirou o pessoal do PT do governo, né? Ele quer que botou o irmão dele no governo. Aí ele quer que o que eles querem? O que o Flávio Dino quer? Que ele tire o irmão do Carlos Brandão do governo, entregue secretarias ao PT, anunciar que é candidato a senador e que o Felipe Camarão, que é o vice-governador agora, que é do PT, vai assumir numa ampla coalizão e retirar parentes do governo. Ou seja, o Flávio Dino está querendo que o cara traga de volta o grupo de poder do Flávio Dino para o governo. O Carlos Brandão tirou o grupo de poder do Flávio Dino do governo. O que é grupo de poder? Os indicados políticos, né? Tinha um monte de gente na secretaria que era do PT, que era do PSB, que era ligado ao Flávio Dino, e agora esse pessoal todo foi retirado pelo Carlos Brandão, que é o atual presidente, o atual governador lá do Maranhão, né? O deputado estadual Iglesio Moisés ainda trouxe à tona informações ao afirmar que servidores da Cinfra, deve ser a Secretaria de Infraestrutura, né, que atualmente enfrentam acusações de fraude em um sistema interno para incriminar Marcos Brandão, que é o irmão do Carlos Brandão, estiveram ativamente envolvidos em campanhas eleitorais do PCdoB. Ou seja, era todo mundo do mesmo grupo, mas aí saiu essa briga, né? Essa é a confusão. Aí o que aconteceu? O Gerri, que é do PT, rompeu com o governo do Maranhão, confirmou a saída do secretário após divulgação das gravações. O PSB saiu, anunciou o desembarque do governo Brandão. Lembra, o Brandão era do PSB lá no Maranhão, o PSB saiu do governo, né, ele está agora sem partido. E aqui, ó, rompido com Dino, governador do Maranhão atrapalha o xadrez do PT para 2026. O grande problema nessa história toda é justamente essa briga do PT para manter o Maranhão. O PT queria o governo do Maranhão pela primeira vez, né? O Felipe Camarão, que é o vice-governador agora, seria apoiado pelo grupo todo para o governo em 2026. E isso gerou uma confusão tão grande que o Lula foi ao Maranhão para tentar unir aliados do Dino e o governador. Ou seja, o Lula foi lá no Maranhão para tentar conversar com todo mundo, chegar num ponto e coisa e tal. Aqui, ó, o gabinete de Lula já agenda a reunião entre o ex-presidente e o governador Carlos Brandão. O Lula está tentando resolver o problema lá, porque qual que é o grande problema que eles têm lá? Eduardo Braide lidera cenários para o governo do Maranhão. Quem que é Eduardo Braide? Eduardo Braide do PSD, atualmente prefeito de São Luís. Tem gente que diz que ele é bolsonarista, até eu confesso que eu não conheço ele, não conheço. Mas é do PSD. PSD pode não ser direita, mas pelo menos uma esquerda também. Já é um avanço em termos de Maranhão, né? Então tá aqui, ó. Indo cenários, o Braide tem 36% das intenções de votos contra 22% de Orleans Brandão, que é o sobrinho do Carlos Brandão, que seria o mais bem colocado. Aqui, ó, tá aqui, dá para ver aqui fácil, aqui, olha só. Então, quem está liderando neste momento, tudo bem, verdade seja dita, a gente está ainda há um ano das eleições, então ainda vai rolar muita água ainda, muito disso aqui pode mudar ainda, né? Mas olha só, o Eduardo Braide do PSD está ganhando com muita folga, 36%. O Orleans Brandão é o candidato do Carlos Brandão, não é do Flávio Dino. O candidato do Flávio Dino está aqui, ó, Felipe Camarão, do PT, com 7%. Ou seja, o problema é isso, né? O Orleans Brandão ficaria na frente do Felipe Camarão. Ainda tem o cara do Novo aqui, ó, o Laésio Bonfim do Novo, está em terceiro lugar com boas chances aqui, né? Ou seja, essa briga do Orleans Brandão era do PSB também, era ligado ao Carlos Brandão, é sobrinho do Carlos Brandão, e aí o PT e o Flávio Dino querem que ele abandone a candidatura para ajudar o Felipe Camarão. E estão ameaçando fazer o impeachment do Carlos Brandão lá no Maranhão. Tentaram fazer uma parada, tentaram reunir, votar a presidência da Câmara dos Deputados, lá da Assembleia do Maranhão, para fazer o impeachment do Carlos Brandão, mas não deu certo, ficou 50-50, ficou meio a meio, ou seja, não consegui. Cara, tá uma confusão linda isso. Porque você vê essa confusão, essa briga entre o Flávio Dino e o Carlos Brandão, tá ajudando a direita, pô, tá ajudando aqui o Eduardo Braide do PSD e tá ajudando o Laésio Bonfim do Novo aqui, que estão crescendo nessa história. Tá arriscado chegar a 2026. E essa coisa toda, aqui ó, se o cara do PT sair fora, se o Felipe Camarão sair fora, o Orleans Brandão ganha um pouco mais de musculatura aqui, mas não ganha muita coisa não, né? Ou seja, essa confusão toda aqui é ótima pra gente, porque pode trazer o Maranhão um pouquinho mais pra direita, se não para a direita de verdade, pelo menos para centro-direita ou pro centro.
né, para o centro, já é uma evolução em relação à esquerda. E outra coisa, né, isso daqui joga uma lama inacreditável no Flávio Dino. Se alguém tinha alguma expectativa que o Flávio Dino ia se tornar um juiz, ia deixar de ser político, ia virar a chave e passar a ser juiz e coisa e tal, pode desligar a sua chavinha, porque sua chavinha não vai a lugar nenhum, né? E continua mais um monte de briga. Aqui, ó, após gravações, o Brandão acusa os comunos socialistas de chantagem e barganhas nada republicanas, o que é verdade, né? O que está acontecendo aqui. E ainda joga uma quantidade enorme de lama no Dino, né? Mostrando que o STF não é sério mesmo, né? E embora isso não mude nada, né? Fazer impeachment do Dino agora pode ser uma coisa mais fácil, né? Pode ser que a gente consiga jogar aí que o Dino está fazendo política no Maranhão. Se tiver mais prova disso daí, já tem um caminho para impeachment do Dino. E lembra que o Dino talvez seja mais fácil fazer o impeachment dele do que do Alexandre de Moraes, porque tem muito senador e muito deputado puto com ele por conta daquelas emendas, né, da questão de barrar emendas do governo Lula. Então eu não sei não, hein? Eu acho que o Dino pode ficar numa situação complicada nisso daí. Escândalo supremo. Flávio Dino, ele se mete na política do Maranhão. Você já agradeceu hoje por não ser o inimigo político ou adversário do ministro Flávio Dino? Se você já se sente grato por isso, eu quero te fazer outra pergunta. Você já agradeceu hoje por você não ser um aliado político do Flávio Dino? Olha, porque se você não fez nenhuma dessas duas coisas, você pode começar a agradecer agora, porque tanto o Dino quanto seus inimigos e seus aliados estão todos envolvidos em um escândalo de proporções supremas que envolve Dino, o ministro do STF, ou seja, um juiz, sendo acusado de interferir na política do seu próprio estado com o poder da caneta do Supremo para beneficiar amigos e para destruir inimigos. Gente, isso aí é uma verdadeira bomba esperando para explodir sobre as togas supremas. Eu vou explicar para você duas coisas muito importantes agora. Primeiro, que escândalo que é esse? E segundo, como que ele atinge o governo Lula, com consequências inclusive para as eleições de 2026. Bom, para quem não sabe, o ministro Flávio Dino, ele é do Maranhão e por lá ele já foi eleito deputado federal, senador, governador. Quando ele foi governador, o vice dele era o Carlos Brandão, que agora é o governador do estado. O problema é que o Brandão rompeu com o Flávio Dino, mas ele tem um processo de interesse dele que está no STF sendo relatado por quem? Por quem? Por quem? Por quem? Adivinha aí, por quem? Olha só, por quem? Quem? Rufem os tambores, por Flávio Dino. Gente, isso aqui que eu vou contar para você vai te horrorizar, tá? Isso aqui vai te horrorizar. É o ministro do Supremo dando todas as provas de que não deixou de ser político. Só virou um político agora usando toga e com anabolizantes. Bem, o Brandão, como eu disse antes, ele virou governador do Maranhão e ele indicou seu advogado pessoal, o Flávio Costa, para uma cadeira lá no Tribunal de Contas do Maranhão. O problema é que o grupo aliado do Dino queria que a vaga fosse ocupada por Carlos Lula, um deputado estadual e ex-secretário de saúde do estado. Quando os aliados do Dino foram contrariados na escolha que fez o Brandão, adivinha o que eles fizeram? Exatamente, ganha um chocolate aqui, quem pensou em um processo no STF. Mas vocês sabem quem foi o autor da ação? Foi o deputado estadual Otelino Neto, que simplesmente é casado com a Ana Paula Lobato, que é do PSD do Maranhão, que é suplente do Dino e herdou a cadeira do Dino no Senado depois do Dino ser nomeado ministro do Supremo. Então olha só a lambança, essa verdadeira esculhambação por suprema política em que o Dino está metido e que está arrastando o Supremo inteiro junto com ele. Só que aí, o inacreditável, ou será que previsível, aconteceu. O processo no Supremo caiu com quem? Adivinhe! Caiu com a relatoria exatamente do Flávio Dino, que decidiu suspender a indicação para o Tribunal de Contas do Brandão, que o Brandão fez como governador, que não agradava a ele, dia no grupo dele. Aí ele suspendeu a indicação. Além de ter claramente uma relação política com as partes do processo, o Dino não só não se julgou como impedido ou suspeito para atuar nesse caso, como também mandou a Polícia Federal investigar o grupo político do Carlos Brandão por uma suposta compra de vagas do Tribunal de Contas do Maranhão. Gente, é brincadeira ou o que é mais? Olha só que coisa mais absurda, isso aí é surreal.
E aí, como se não bastasse tudo isso, o governador Carlos Brandão vazou algumas conversas não republicanas de aliados do Flávio Dino tentando resolver a questão da vaga no TCE. As conversas, elas dão a entender que os aliados do Flávio Dino estavam falando em nome do Dino, mas não existe menção da data das conversas nas gravações. E vejam aí comigo aqui o que trouxe esta matéria aqui da Gazeta do Povo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Não, essa matéria aqui que eu acho que é do Globo. Essa matéria aqui do Globo. Dá uma olhadinha o que trouxe essa matéria do Globo, ó. O deputado Rubens Júnior afirmou na tribuna da Câmara que ele foi gravado ilegalmente quando estava dando o retorno para o governador de uma conversa que ele teve com Dino. A data do diálogo não foi especificada. Antes de ser indicado por Lula ao STF em dezembro de 2023, Dino foi governador do Maranhão por 2 mandatos e, em 2022, apoiou a eleição de Brandão, o seu antigo vice. Segundo o deputado, ele havia procurado Dino a pedido do governador Brandão para articular uma pacificação entre aliados do ministro e do governador. Isso já em meio a estremecimentos da relação. Na conversa, o Rubens disse ter questionado o ministro sobre essa questão do TCE, que tem processo aqui. E Dino respondeu que só trataria o assunto nos autos. Essa aí é o resumo da polêmica. Agora, não seria o caso de Flávio Dino não atuar nesses processos? Gente, é óbvio que não podia. Isso seria o mínimo que um juiz que se diz imparcial e fora da política partidária deveria fazer. Mas, conhecendo o STF, a gente sabe que isso é mais do que difícil, isso é impossível. Boa parte dos ministros por lá se acham supremos, acima da lei, se acham no direito de interferir sim na política, mesmo em um caso tão obviamente escancarado como esse. O Lula até acha que essa confusão toda pode gerar uma chance de a direita ganhar as eleições no Maranhão, porque Brandão decidiu se desfiliar do PSB, partido pelo qual foi eleito, e articula uma candidatura contra o PT no estado, apesar de se dizer aliado do presidente Lula. Mas o que você que está aqui acha, hein? Essa briga política é algo em que o ministro do STF deveria se meter? Deveria se envolver? Poderia decidir esse caso? Conta aí pra gente nos comentários o que você acha que o Flávio Dino deveria ter feito e se você acha que ele tem que continuar ou não nesses processos. Pois é, e diante desses escândalos, esses vazamentos, que não é o primeiro que acontece, né? Inclusive nós tivemos há pouco tempo atrás também outro ministro também se declarando ali, subindo até mesmo num carro de som e falando ali, dando um aval ali para um próximo candidato político, o que é totalmente ilegal. O ministro do Supremo não pode chancelar, avalizar alguém para as eleições, porque são poderes diferentes, não tem esse direito de interferir. E agora aí o Flávio Dino enrolado até a cabeça, até o pescoço, o que pode levá-lo a sair do Supremo, pessoal. Existem fortes linhas ali de pensamentos em Brasília de que Flávio Dino vai ficar muito pouco tempo no Supremo Tribunal Federal, porque ele tem uma ligação muito forte com o Maranhão e com políticos ali, e isso comprometeria o seu trabalho ali no Supremo Tribunal Federal, o que daria a Lula uma nova oportunidade de indicar mais um para o Supremo Tribunal Federal. Seria então uma forma de se esquivar da lei Magnitsky, né, do cancelamento dos vícios, seria isso. Por isso o Dino poderia sair do Supremo Tribunal, assim como a Carmen Lúcia. Carmen Lúcia também, que já deu sinais de que não vai ficar até a sua aposentadoria, que seria nos próximos anos, né? Na verdade, pessoal, o que está acontecendo em Brasília é que eles estão percebendo que o cerco está fechando. E quando o cerco se fecha, né, o último que sair apaga as luzes. Agora, as gravações, né, pessoal, isso aí também já não é de hoje que a gente vê, né? Pessoas ali do governo, da autarquia, do PT envolvidos com esse tipo de coisa. E o governo Lula vai ser prejudicado sim, porque o PT está envolvido até o pescoço ali no Maranhão, com toda essa tramóia toda. E aí, pessoal, onde você vai puxando a linha assim do PT, da esquerda, sempre tem um rolo, sempre tem alguma coisa. E o que eles querem tentar mostrar para todo mundo é que quem promove corrupção e faz coisa errada é Jair Bolsonaro.
que até hoje não foi provado nada a seu respeito, mas ele continua lá preso com a tornozeleira em sua residência e o Supremo Tribunal aí recebendo os recursos da defesa para poder tentar tirar Jair Bolsonaro dessa condição. Agora, a grande verdade é que aquela manobra que o Fux fez indo para a segunda turma para ocupar a vaga do Barroso, tudo isso, pessoal, tudo isso, existem também fortes linhas aí de pensamento que dizem que foi uma ordem vinda lá de cima. Normalmente, né, quando a gente fala isso, é de Donald Trump, de Marco Rubio, porque eles estão monitorando diariamente. Inclusive, monitorando não só o Brasil, mas também a América do Sul. Por isso, um cargueiro gigante, um porta-aviões, que ele pode abrigar ali até mais de 30 aviões. Esse porta-aviões já está na costa aqui da América do Sul, com um forte armamento ali, justamente para poder atacar a qualquer momento. Pessoal, para quem só assiste a Globo, para quem só assiste CNN e SBT, não vai saber dessas coisas que a gente coloca aqui. Por isso, você deve se inscrever aqui, é totalmente gratuito. Você se inscreve e fica bem informado. Olha só, o Donald Trump está para invadir a qualquer momento, sim, ali as fronteiras e a costa na Venezuela, e pode sobrar, sim, para o Lula. Nós vimos o Petro aí recentemente recebeu a lei magnífica, a sanção ali dos Estados Unidos, porque apoia o narcotráfico, apoia todo tipo de milícia, né? E isso sim é um terrorismo que acontece aqui na América do Sul. Isso sim é um terrorismo, não aquilo que Israel está tentando fazer, se defendendo contra aquelas barbáries ali que acontecem no Hamas ali, né? Que eles sequestram pessoas e querem promover o terror ali. Agora, aqui na América do Sul, pessoal, nós temos no Brasil esses absurdos acontecendo ali, o Supremo Tribunal, que seria uma corte das mais honrosas, né, e respeitadas do Brasil, inclusive historicamente, né, historicamente, se você tem aí mais de 50 anos, 60 anos, você sabe disso. Os juízes da Suprema Corte do Brasil sempre foram bastante respeitosos e representavam ali o equilíbrio mesmo entre os poderes lá atrás, porque hoje eles querem falar que representam o equilíbrio entre os poderes, mas não, eles têm um lado, né? Essa é a verdade, eles têm um lado. E aí, até hoje, o que eu queria saber mesmo é cadê o tal do projeto de anistia que está engavetado lá com o senhor Hugo Mota, e ele vai empurrando com a barriga e não coloca para ser votado de jeito nenhum. Enquanto isso, o processo de Jair Bolsonaro está correndo no judiciário ali no STF, e a qualquer momento pode terminar ali a fase dos recursos, das alegações, e aí, meus amigos, né, para o Moraes bater o martelo e decretar uma prisão em regime totalmente fechado para Jair Bolsonaro, ele não vai mudar de roupa. Agora, eu acredito que tudo pode acontecer, pessoal. Na verdade, lá atrás, nós tínhamos dúvidas de que Jair Bolsonaro, primeiro, não lá atrás, vamos mais atrás, de que Lula ia sair da prisão, né, com tão pouco tempo. Ficou 1 ano e pouco só preso, né? A gente tinha essas dúvidas e aconteceu. Depois a gente tinha uma grande dúvida que se o Lula poderia voltar a concorrer às eleições. Voltou a concorrer, ganhou de Jair Bolsonaro. Bolsonaro perdeu as eleições, perdeu o mané. Vamos colocar assim que fica melhor. E agora nós temos Lula na presidência e Jair Bolsonaro preso. Tudo pode acontecer nesse país. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, pessoal, o que você acha do Flávio Dino, o que deve acontecer com ele. Um juiz da Suprema Corte, tá certo esse tipo de coisa? Tem ali, né, as cláusulas, né, as metas que uma pessoa deve cumprir para entrar no Supremo Tribunal Federal, né? Várias coisas. Ele precisa cumprir aqueles requisitos, né? Será que o juiz Flávio Dino está cumprindo esses requisitos ou não? Eu quero que você coloque aqui nos comentários. Se inscreve no canal, pessoal, para ficar bem informado e para nos ajudar a chegar a 600 mil conservadores, patriotas defendendo a verdade, tá bom? Se inscreva aqui no canal, dá um like neste vídeo e estamos juntos.